Senhor nosso Deus, bendito, glorificado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui à tua presença, pois sabemos, ó Deus, que o Senhor está entre nós. Obrigado, ó Deus, pela tua presença abençoadora, santificadora, ó Deus, em nossas vidas. E rogamos em nome de Jesus, que assim como viemos para adorar, possamos, ó Deus, glorificar o teu nome em meio aos hinos que iremos entoar. Em nome de Jesus. Usa, ó Deus, os nossos lábios para a tua própria glória. Coloca, ó Deus, em nossa boca um novo cântico, uma adoração ao Senhor, para que assim, ó Deus, toda a terra possa ouvir, ó Deus, as maravilhas do Senhor no teu Evangelho em Cristo Jesus. É assim que nós te pedimos. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Nós vamos fazer a leitura hoje do Salmo 63, versículo 1 ao versículo 7. Irmãos, nós vamos fazer a leitura do Salmo 63, do versículo 1 ao versículo 7. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No teu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito, durante a vigília da noite. Todos, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Irmãos, nós vamos iniciar nosso período de adoração, cantando com fé o 144, Segurança e Alegria. Paz, vida e luz, bom despertar.
Irmãos, vamos abrir novamente a palavra de Deus no Salmo 63. E vamos fazer a leitura do versículo 8 ao versículo 10. Por favor, irmãos, fiquemos em pé. Salmo 63, versículo 8 a 10. Vamos ler juntos. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara, porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Amém. Podem tomar assento. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, o salmista, ele expressa a sua confiança em que experimentará a segurança do Senhor, a proteção do Senhor sobre suas vidas. Nós vamos, irmãos, nesse momento confessar ao Senhor os nossos pecados, porque muitas vezes, frente aos perigos que passamos na vida, nós esquecemos que o nosso Deus é nosso escudo, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Vamos orar? Após um momento de oração silenciosa, o nosso irmão Álvaro orará audivelmente. Verdade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a compreendermos a tua soberania sobre a nossa vida. O Senhor está atento a todos os detalhes do nosso caminhar, do nosso existir aqui nessa terra. O Senhor tem misericórdia de nós. Senhor, muitas vezes queremos justificar também a nossa salvação. E nós não podemos fazer isso, Senhor. Mas aprove ao Senhor, sabendo disso, enviar o teu Filho amado para morrer por nós, sofrer a punição, a tua ira que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. E ele, Cristo Jesus, é de fato a nossa salvação. Nos ajuda, Senhor, a desfrutarmos dessa bênção que é Cristo em nossa vida, a confiarmos em Ti cada vez mais, a não nos deixarmos levar pelas dificuldades, pelas circunstâncias dessa terra, mas a olharmos e voltarmos os nossos olhos a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Faz com que também o Teu Santo Espírito age no nosso coração, mudando a nossa maneira de enxergar este mundo, de compreender as coisas, para que nós possamos compreender, Senhor, toda a nossa vida e toda a nossa existência de acordo com a Tua Santa Palavra. Amém. Que ela seja de fato a nossa regra de fé e de prática, aquilo que a gente crê e aquilo que a gente faz, Senhor. E que toda a nossa vida, Pai, seja para a glória e o honra do Teu Santo nome, que é em nome de Cristo que nós oramos a Ti com gratidão e confiadamente. Amém. 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 Irmãos, nós vamos continuar cantando ao nosso Deus. Nós vamos cantar o hino Dependência, hino 120 do nosso inário. Careço de Jesus, de Ti, meu Salvador, somente a Tua voz tem para mim valor. Hino 120. Senhor.
Salmo 63, versículo 11 diz: o rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Irmãos, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Nós vamos cantar agora Salvador Maravilhoso. E depois nós vamos salmodiar ao nosso Deus no Salmo 46. Os irmãos que vieram prevenidos podem depositar os seus dízimos e as suas ofertas ao longo desses cânticos. Calvário.
irmãos, eu quero convidar nesse momento a nossa irmã. Hoje quem é que é a responsável? O nosso irmão Marcos. Nosso irmão Marcos, que hoje é responsável por fazer a chamada de oficiais e professores da nossa escola bíblica dominical. Bom dia. Beatriz, eu acho que ela está lá atrás. Ele não pôde estar hoje presente entre nós. Presente. Obrigado, Marquinhos. Nós queremos convidar as crianças que possam vir à frente para nós orarmos antes que elas saiam para a salinha. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque estas crianças têm sido trazidas ao longo das suas vidas para esta casa de oração. Rogamos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre cada uma delas. Que aqui, ó Deus, de fato e de verdade, elas possam ouvir do verdadeiro Evangelho de Cristo. Que elas possam, ó Deus, ser confrontadas pelos seus pecados e também consoladas, sabendo que o Senhor Deus proveu um Salvador para a vida delas. E que, em nome de Jesus, elas amem este Salvador, que se consagrem a Cristo e que possam viver e morrer para a glória dele. Usa estas irmãs, ó Deus, que nesse momento, Deus, se colocam à tua disposição para, como instrumentos do Senhor, ensinar a tua palavra para estas crianças. Usa, Senhor, em nome de Jesus. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Som. Ei. Meus irmãos, hoje nós vamos dar sequência
a nossa série de estudos nos 10 mandamentos. Aqui nós temos feito na nossa igreja já um curso de teologia desde o ano passado. Nós começamos lá atrás, falando a respeito da doutrina da revelação, e depois nós falamos sobre a doutrina de Deus, depois nós falamos sobre a doutrina do homem, a doutrina da salvação, e agora nós estamos falando sobre os 10 mandamentos. Nós vimos que nós fomos salvos não pelas nossas obras, mas nós fomos salvos para praticarmos boas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, mas uma vez salvos por Jesus Cristo, nós temos que viver para a glória dele e segundo a vontade dele. O Senhor Jesus Cristo diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E é isso que nós temos aprendido aqui na nossa igreja. Hoje, especificamente, nós vamos nos concentrar no 6º mandamento, que está registrado em Êxodo, no capítulo 20, versículo 13. Por favor, abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Todos os irmãos encontraram? Amém? Diz assim, irmãos, o 6º mandamento: não matarás. Meus amados, vamos orar ao nosso Deus. Vamos pedir a Ele a graça para a compreensão daquilo que foi lido agora. Eu quero convidar o nosso irmão presbítero Luiz Carlos que ore ao Senhor. Oremos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, de todos os mandamentos que nós já estudamos até aqui, ou seja, do primeiro até a este, o 6º mandamento, esse, sem dúvida alguma, é o mais curto de todos. Você vai contar as palavras que este mandamento tem, são apenas 2 palavras. Então, o primeiro mandamento tem muito mais palavras, o 2º mandamento tem muito mais palavras, e todos os demais, até este aqui, onde nós encontramos apenas 2 palavras. E pelo fato de serem apenas 2 palavras, nós corremos o risco de apressadamente pensarmos que este mandamento é um mandamento assim, muito simples e muito fácil de ser compreendido. A verdade é o inverso. Devido a ser 2 palavras apenas, nós corremos o risco de ler de forma ambígua esse mandamento, certo? Se não levarmos em conta o contexto em que ele foi empregado. Por exemplo, vamos fazer aqui algumas perguntas. Que tipo de morte esse mandamento proíbe? É a morte para qualquer criatura, por exemplo, a qualquer ser vivo, ou apenas morte a seres humanos? Por exemplo, é pecado você matar, por exemplo, um frango para você comê-lo? Não, à luz desse versículo, você tem que se perguntar a respeito disso. É pecado você fazer isso?
Porque hoje tem muitos defensores dos animais que dizem que não pode matar animal nenhum, né? Nem que seja para comer. Então, em primeiro lugar, esse mandamento inclui a morte de animais ou apenas se restringe à morte de pessoas? Aí alguns de vocês já disseram assim, não, pastor, aqui diz respeito apenas à morte de pessoas, certo? E se for restrito a pessoas, todo tipo de morte é pecado? Por exemplo, suicídio é pecado? Por exemplo, eutanásia é pecado? Pena capital, ou seja, a pena de morte, é pecado? O aborto pode ser incluído aqui, neste mandamento? Né? Então, essas são apenas algumas perguntas que nós precisamos fazer ao lermos este mandamento. Porque o mandamento diz apenas, não matarás. Mas ele precisa ser lido dentro do seu contexto, a fim de que nós possamos compreender corretamente aquilo que o Senhor Deus pretendeu ao inspirar esse versículo da palavra dele. Ok? Então vamos começar o nosso estudo fazendo aquela primeira pergunta e tentando responder aquilo que fizemos a princípio como pergunta, né? Esse mandamento aqui diz respeito à morte de qualquer ser vivo, de qualquer criatura, ou diz respeito à morte apenas dos seres humanos? Bem, eu respondo essa pergunta dizendo o seguinte: o contexto em que esse versículo aqui é empregado dá a entender para mim e para você de que este mandamento se restringe à morte apenas de seres humanos. Por quê? Você percebe que os 10 mandamentos eles são divididos em dois grupos. Os primeiros 4 mandamentos quais são, irmãos? Não ter outros deuses diante do Senhor Deus, não é? Não fazer para ele imagem de escultura, nem cultuá-lo dessa maneira. Não usar o nome do Senhor em vão e guardar o dia de sábado, que nós já explicamos o uso desse mandamento dentro do contexto cristão, certo? Então, esses 4 mandamentos, irmãos, o Senhor Jesus Cristo diz que esses mandamentos se resumem em quê? Em amar a Deus acima de todas as coisas. Então, os 4 primeiros mandamentos dizem respeito a amar a Deus acima de todas as coisas. Como é que você ama a Deus acima de todas as coisas? Como é? Não tendo outros deuses, não adorando eles de acordo com imagens de escultura, não usando o nome dele em vão e guardando um dia para santificá-lo, para cultuá-lo. É dessa maneira que você ama a Deus acima de todas as coisas. Pelo menos em síntese. Em princípio é isso. Certo? Os outros 6 mandamentos que completam esses 10 mandamentos dizem respeito a você amar ao próximo como a si mesmo. Como é que você ama o próximo como a si mesmo? Em primeiro lugar, a pessoa mais próxima que tem a você desde a sua mais tenra idade é os seus pais, não é? Afinal, você foi gerado dentro do ventre da sua mãe, né? Então, não tem ninguém, em tese, mais próximo de você, pelo menos no início da sua vida, do que os seus pais, né? Até que você torne uma só carne com outra pessoa, né? Então, o 5º mandamento é honra teu pai e a tua mãe. Aí o 6º mandamento vai e diz, não matarás. E aí você vai ter os outros mandamentos. O 7º mandamento, não adulterarás, e assim sucessivamente. Então, esses outros 6 mandamentos dizem respeito a quê? Dizem respeito a amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, diz respeito àqueles mandamentos da nossa relação interpessoal com outras pessoas, com aqueles que são nossos próximos. Compreendido, meus irmãos? Então, esse mandamento, não matarás, ele muito provavelmente, ou certamente, melhor dizendo, ele diz respeito à nossa relação com outras pessoas. Então, não matarás não mate outras pessoas. Porque, quanto aos animais, irmãos, desde os dias de Noé, em Gênesis, no capítulo 9, Deus disse para Noé que
que Noé, ele poderia então fazer uso da carne de animais para o seu alimento. Então não é pecado. Você vai lá em Atos, no capítulo de número 6, Pedro ele tem uma visão e você encontra ali animais que inclusive no Antigo Testamento eram animais que não faziam parte da dieta hebraica, da dieta dos judeus, que eles não podiam comer, que inclusive eram impuros. Como por exemplo, Emanuel, um porco, né? Aquela costelinha de porco ele não podia comer no Antigo Testamento. Mas agora, no Novo Testamento, Pedro tem essa visão, em Atos no capítulo 6, e Deus diz o quê? Pedro, mata e come. Então, esse mandamento aqui, irmão Fagner, em primeiro lugar, ele diz respeito primeiramente a quem e exclusivamente a quem? A seres humanos. Você não pode matar outros seres humanos. Mas aí, irmã Giza, as perguntas não param por aí. Esse mandamento se restringe a matar o ser humano. Que tipo de matar a Bíblia aqui está se referindo? A Bíblia está se referindo a qualquer tipo de morte ou apenas a um tipo de morte específico, ou alguns tipos de morte específica, né? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. A Bíblia está condenando qualquer tipo de morte ou alguma morte em específico, né? Irmãos, eu entendo que é apenas algumas mortes em específico. Ontem, quando eu estava fazendo o estudo para esse estudo bíblico, né, para essa aula de escola dominical, aí eu fui fazer uma pequena pesquisa lá nos meus dicionários a respeito daquilo que seria possíveis traduções para o verbo matar em hebraico. Eu encontrei, a princípio, 8 palavras hebraicas diferentes, que podem, de alguma maneira, ser traduzidas por matar. Mas que cada uma delas traz uma conotação específica, certo? Por exemplo, o verbo utilizado aqui em Êxodo, no capítulo 20, ele nunca é utilizado, por exemplo, no sistema jurídico ou nas forças armadas, falando a respeito, por exemplo, de guerras no meio do povo de Israel. Esse verbo aqui empregado é o verbo ratzar. Esse verbo nunca é utilizado, irmãos. Por exemplo, no antigo Israel havia pena de morte. Esse verbo nunca foi utilizado numa decisão relacionada à pena de morte de alguém. Ele nunca também foi utilizado no meio de um contexto de guerra. Então, esse verbo aqui, ele foi utilizado de uma maneira muito especial e muito específica para esse contexto, certo? Porque, por exemplo, tem um verbo falando sobre você matar animais. É um verbo específico para matar animais, para bater animais. Mas esse verbo aqui, que em Êxodo 20, nunca é utilizado para abater animais, certo? Então, qual é a conotação desse verbo em específico aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 13? Aqui, meus irmãos, esse verbo é utilizado especificamente com a conotação de assassinato. Ou seja, esse mandamento está dizendo que você não pode assassinar outra pessoa. E o que é o assassinato? Irmãos, o assassinato, ele é a morte deliberada de alguma pessoa por motivo de ódio, por motivo de ciúme, ou por algum outro motivo banal, certo? Geralmente de forma premeditada. Então, o que a Bíblia aqui está falando é que determinadas mortes, ou seja, a morte por assassinato, essa morte é a morte que este mandamento proíbe.
Tanto é que no Antigo Testamento, quando alguém tinha, por exemplo, matava outra pessoa de forma culposa, porque tem dois tipos de morte, né? Tem a morte dolosa e a morte culposa, certo? A morte dolosa é aquela que o indivíduo tem a intenção de matar. A intenção errada de matar. Já a morte culposa é aquela que o indivíduo mata, é verdade, mas ele não tinha aquela intenção, não foi feita de forma premeditada, né? Então, lá no Antigo Testamento, quando alguém matava outra pessoa de forma culposa, ou seja, sem a intenção, a Bíblia, lá no livro de Números, no capítulo de número 35, falava que o indivíduo podia ir para onde? Para cidades de quê? Cidades de refúgio. Então o indivíduo ia passar lá anos na cidade de refúgio, a fim de que, porventura, a ira de alguém não viesse sobre ele, ele viesse a morrer. É isso que Números capítulo 35, a partir do versículo 9, nos fala, né? Então, eu creio que a melhor tradução para este versículo, qual é? Não assassinarás. Seria uma boa tradução para esse versículo. Seria essa: não assassinarás. Porque este mandamento proíbe justamente a morte de uma vida inocente. A morte de um ser humano inocente. Ele não pode ser morto, alguém assim. Tudo bem? Está claro isso? Irmão Neemias, o senhor tem alguma pergunta, irmão Neemias? Eu vou daqui a pouco falar sobre a pena de morte, sobre a validade ou não dela. Sim. Ah, sim. Foi um fato lamentável. Foi um fato lamentável. Exatamente. Excelente suas perguntas, irmão. Eu vou só pedir para o senhor o senhor aguardar um pouquinho, que eu vou responder essa pergunta no final, próximo ao final do estudo. Mas nós vamos tratar do suicídio, vamos tratar do aborto. E aí, quando eu for falar do suicídio, aí eu espero responder a sua pergunta. Se eu, porventura, esquecer de responder, o senhor lembra, não fica constrangido não, tá bom? Tudo bem? Certo? Olha, irmãos, nem todas as formas de matar parecem ser formas violentas, Júlia. Nem todas as formas. Às vezes a morte, irmãos, veste o branco de jaleco, viu? O branco do jaleco. Existem muitas pessoas que atualmente defendem alguns casos em que a morte é um benefício. Por exemplo, existem algumas pessoas que acreditam que bebês que nascem com determinadas deficiências,
eles devem ser mortos. Existem outras pessoas que dizem que o suicídio é uma coisa racional. Por exemplo, uma pessoa que já foi desenganada pelos médicos, que os médicos dizem que vai sofrer muito, não é? Aí essas pessoas, elas dizem, então eu quero tirar logo minha vida, quero abreviar o meu sofrimento. Esse tipo de pensamento tem convencido muitas pessoas de que algumas vidas são menos dignas de serem vividas do que outras vidas. E que algumas vidas realmente não valem a pena viver. E o resultado disso, irmãos, é que muitas pessoas têm cometido aborto, né? Quando descobre, por exemplo, que o bebê que está lá dentro do ventre, ele é cheio de deficiências físicas, aí a pessoa, não, então eu vou abortar. Então, algumas pessoas que descobrem, por exemplo, uma doença terminal, uma doença degenerativa, aí querem fazer eutanásia. Todo mundo sabe o que é eutanásia, ou não? O que é eutanásia? Eutanásia abre aspas, é a morte boa, é uma morte assistida, certo? Você vai até o hospital, aí o médico, ele vai lá, ele vai colocar um sedativo em você, você vai dormir e daqui a pouco ele vai lhe dar alguma substância química lá que vai fazer com que você morra. E você vai morrer dormindo, sem sentir. O indivíduo diz assim, é melhor eu morrer desse jeito do que eu morrer como? Do que eu morrer em meio às dores, de um câncer, alguma coisa assim, dessa natureza. Entendeu? E existem outros que, inclusive, como o irmão Neemias bem falou, passam por determinados problemas e resolvem tirar a sua própria vida através do suicídio, não é? Qual é a nossa visão? O irmão Neemias, ele citou agora há pouco os nossos símbolos de fé. Os nossos símbolos de fé, irmãos, eles mostram que essas coisas se constituem em um ataque direto à visão bíblica da personalidade. Por exemplo, no caso do aborto, que essa semana passada foi um tema bastante debatido dentro do contexto da nossa nação, em que o Supremo Tribunal Federal, ele está, de alguma maneira, tratando sobre esse assunto, não é? E que parece, inclusive, estar legislando sobre o assunto, sobre a legalidade disso. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que toda pessoa, ela é feita à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus, e que a criança, mesmo no ventre materno, ela é feita à imagem e semelhança de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 139. Salmo 139, versículo de número 13. Olha só como o salmista, ele fala aqui a respeito da sua geração. Olha como ele fala em termos pessoais e não impessoais. Olha só, versículo 13, todo mundo encontrou? Olha só como aqui o salmista Davi, ele fala em termos pessoais, versículo 13. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Olha aqui, deixa aqui marcado. Olha aqui, irmão Isaías, como é pessoal. Como Davi está dizendo. Ele está falando da época em que ele era ainda um embrião. Né? O voto da nossa ilustre ministra, né, do Supremo Tribunal Federal, nesta semana que se passou, ela disse que o aborto era legal até quantas semanas? Até 12 semanas. Mas aqui,
conforme Davi fala, quando ele ainda era um embrião, ele já era ele, né? Ele diz, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Aí, versículo 14, ele começa a louvar a Deus devido à obra maravilhosa da geração. Ele diz, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda em forma. Ou seja, quando eu não tinha forma ainda, né, quando eu não tinha corpo ainda, o Senhor me viu. Percebem, meus irmãos? Então, o embrião é um ser, certo? É um ser humano. Ele é digno de respeito e ele é digno de ser salvo e resguardado de determinados perigos. Por quê? Porque também foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, se você é pai, e a Bíblia diz que você tem que amar o seu próximo, aí você é mãe, a pessoa mais próxima que tem de você é o seu filho. Você tem que cuidar dele para que os dias dele sejam longos. Como diz o 5º mandamento, honra o teu pai e a tua mãe para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E não é sem razão que logo em seguida o mandamento seguinte qual é? Não matarás. Esses mandamentos eles foram colocados juntos justamente para falar para mim e para você que a vida é algo sagrado. E cabe aos pais educar os seus filhos para que os seus filhos tenham uma vida longa na terra, a começar guardando o 6º mandamento, não matando. Então, o aborto, irmãos, à luz da palavra de Deus, é um pecado, certo? Porque todo aquele que é gerado, ele é criação de Deus e criado à imagem e semelhança do Senhor. Ele não pode ter a vida descartada, certo? Aí, irmão Neemias, o suicídio também, irmão Neemias, também é algo que nós devemos nos opor. Por quê? Porque Deus, ele é o criador da vida. Tudo aquilo que você cria, certo? Você tem um direito sobre aquilo. Deus lhe criou. De tal maneira que você não é dono da sua vida. Você não é dono do seu próprio nariz. Certo? De tal maneira que você deve resguardar a sua vida. Você olha para o exemplo do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, e o exemplo do Senhor Jesus Cristo é muito instrutivo para mim e para você. Quando ele estava se aproximando da sua morte, o que foi que ele fez? Lá na cruz do Calvário, o que foi que ele fez? Ele disse assim: a ti, Senhor, eu entrego o meu espírito. Porque a vida pertence a Deus, certo? Tem um caso muito interessante que é lá no livro de Jó. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, por favor. Jó, capítulo 1. Lá em Jó, no capítulo 1, meus irmãos, nós somos informados, irmã Eliette, que Jó ele passou por inúmeras dificuldades, por inúmeros problemas e tribulações. Ele era um homem mais rico do Oriente, ele era um homem que tinha 10 filhos, ele era um homem extremamente benquisto, tinha vários empregados. De repente, ele foi perdendo todas essas coisas, inclusive a sua própria saúde. Veja só o que diz aí no versículo 20 e 21. Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Vou pedir para que o nosso irmão Vitor faça essa leitura. Leia, Vitor.
Olha que coisa bonita, irmãos. Ele perdeu tudo. Mas de repente, inclusive seus filhos, aí ele disse: olha, eu vim ao mundo sem nada, vou sair do mundo sem nada. Deus me deu, Deus tomou. Bendito o nome do Senhor. Não é um exemplo de fé? Eu não quis morrer. Porque, irmãos, imagina você ter 10 filhos e de repente perder tudo de uma vez. A vida não parece que fica azeda? Não fica? Não fica? Muita gente, quando perde, não precisa nem perder os filhos, é só perder dinheiro. Tira a vida? Não tem gente assim? Não é? Pois, Jó perdeu isso tudo. E ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Agora, veja no capítulo 2. Vá para o capítulo 2, versículo 9. Olha a sugestão da esposa de Jó. Olha a sugestão. Versículo de número 9. Diz assim: depois que Jó ficou doente, ficou praticamente um defunto perambulante aí. Ele disse assim: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e tire logo sua vida, acabe com isso. Olha só o que Jó disse: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, irmão Neemias, o suicídio não é uma forma cristã de terminarmos a vida. Nós entendemos que Deus é o autor da vida e Ele é também o mantenedor da vida. Até quando o Senhor nos der vida, viveremos, não é? E vamos confiar na providência dele sobre nossas vidas, não é? Agora sim, vamos tratar da pergunta do irmão. Eu resolvi adiantar aqui as coisas que o irmão Neemias perguntou, tá? Pastor, e quem pratica suicídio? É possível que alguém que pratica o suicídio, ele possa ser salvo? Vamos deixar algumas coisas bem claras aqui. Nós deixamos claro aqui para os irmãos que suicídio é pecado. Né? Não está claro, irmãos, isso para vocês? Não está claro? Que suicídio é pecado? Não, Didata, não está clara, não? Você não viu aqui no texto, não, que nós acabamos de ler? Pastor, agora é como você termina e eu já dizer outras coisas. Tá bom. Olha. É difícil, é um tema bem complicado. É um tema complicado. É um tema complicado. O sofrimento da pessoa com suicídio, como diz a Bíblia, a questão de Jó, é muito difícil. Aí tem a questão também da doença, porque geralmente a maioria das pessoas que cometem suicídio, elas não querem morrer. Elas querem se ver livres do sofrimento. É diferente. Elas não querem morrer. Tanto é que a maioria deles que tentam suicídio, que ela não morre, lógico, se morresse ela não ia se arrepender. Que a maioria que tenta o suicídio, que fica internada, mesmo nas últimas palavras dela, ela chora dizendo que não queria se matar, que não queria morrer, pedindo perdão a Deus. Então tudo isso aí é uma coisa assim que a gente sabe, lógico, um assassinato de todas as formas ele é pecado, porque ninguém pode tirar a sua vida. Isso eu entendo. Deus é o único que pode fazer isso, porque ele não deu a vida, então ele também entendeu? Agora sim, então isso aí é sagrado. Aí, mas que eu sei que é pecado, isso aí eu sei. Mas assim, como você disse, tem a questão da salvação, né? Isso aí tem alguém Olha, Didata, eu reconheço que aquilo que você fala é fato. E é um negócio muito complexo. E muitas vezes, cada caso tem a sua particularidade, certo? Cada caso tem a sua particularidade. O que eu estou dizendo até aqui é o seguinte, que à luz daquilo que a Bíblia nos ensina, eu não posso tirar a vida dos outros nem a minha própria vida. Por quê? Porque eu não sou dono da minha vida. Deus que me criou.
Eu pertenço a Deus. Mesmo que eu não o reconheça como o Senhor e Salvador da sua vida, Ele tem direito de propriedade sobre mim, porque Ele me criou. Agora, eu certamente reconheço, como você falou, que às vezes a situação em que a pessoa ela está é uma situação tão complexa que não é que ela não queira deixar de viver, ela quer se ver livre do sofrimento. O que eu tento mostrar aqui para os irmãos é que nós, em alguma medida, estamos à mercê de passarmos por angústias e tribulações iguais como as de Jó passou. Embora as de Jó tenham sido assim extremas, né? Ele perdeu todos os filhos, perdeu os seus bens materiais. Ele perdeu, irmãos, olhe, ele perdeu aquilo que era o seu reconhecimento público. As pessoas o honravam. Olhe, para uma pessoa, olha, eu escutei um dia desse uma coisa que eu fiquei pensando. Ela disse assim: pastor, você quer tirar uma pessoa honrada do sério? Você toque no caráter dela, questione o caráter dela. Ela se perde. Você pode fazer qualquer coisa com ela, mas se você pegar uma pessoa honrada e você dizer para ela que a moral dela é duvidosa, sendo que ela observa aquilo ali, olha, é um negócio muito sério. Um negócio muito sério. Então, Jó passou por isso tudo, porque você vai ver nos capítulos seguintes do livro de Jó, os amigos de Jó, uns amigos da onça, né? Vamos colocar entre parênteses aqui, os amigos da onça, questionavam as razões dos problemas dele, acusando ele de adultério, acusando ele de roubo. Ele disse: não, você está passando todas essas coisas aí porque você tem pecados ocultos. E porque você tem pecados ocultos, Deus permitiu que você passasse por isso tudo. Era isso que eles estavam acusando. E Jó toda hora dizendo: não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, nunca fiz isso não. Certo? Então, eu reconheço de dado. Agora, assim, como é que o cristão reage em meio às dificuldades e às tribulações da vida? Nós passamos por isso reconhecendo, em primeiro lugar, a soberania de Deus e os planos insondáveis de Deus. Às vezes existem coisas que aos nossos olhos são coisas ruins e que nos fazem chorar, mas que de alguma maneira Deus está concorrendo aquilo para a sua glória. Nós não sabemos de tudo, irmãos. Nós não sabemos. Eu, por exemplo, eu tive um acidente. Eu tive um acidente uma vez de moto, que eu estava vindo de um culto. Eu era evangelista, era missionário na zona rural. E aí eu me recordo que uma moto que eu tinha ganhado da minha avó, recentemente ganhado da minha avó, porque eu andava era de bicicleta, né? Porque no início da vida tudo é mais difícil, né? Eu não tinha carro, não tinha... A minha avó ficou com pena de mim. A minha avó me deu uma moto. Pois essa moto, depois que a minha avó me deu, eu sofri um acidente, eu quase morri, irmãos. Fui passar 33 dias no hospital. Por que foi que Deus permitiu que eu passasse por esse sofrimento tão grande? Olha, eu fui desenganado. Eu saí do interior lá do Ceará, desenganado para Fortaleza, para o maior hospital de traumatologia lá da capital. Desenganado. E, irmãos, eu não sei. Mas a gente entende assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu descanso no fato de que Deus sabe o que é melhor para mim. Um dia desse, a Juliane me mostrou uma coisa que eu depois você peça o nome da mulher, que eu não sei como é o nome dela. A Juliane segue ela no Instagram. Desde tempos a Juliane segue ela. Aí ela tem, não sei se é 3 filhos, irmãos, tudo pequenininho. Ela foi descoberta com um câncer, irmãos, e já deu metástase. Ela emagreceu, irmãos, está dessa grossura.
Irmãos, essa mulher tem dado tantas lições de fé, né, nas redes sociais dela. Aí teve uma pessoa que... Não tem aquelas perguntas em box? Né, que o indivíduo faz uma pergunta? Aí fizeram a pergunta nela assim... como você encara a possibilidade de morrer e deixar os seus filhos sozinhos aqui? Seus filhos ainda tão pequenininhos. Aí ela diz assim: eu confesso a você que isso muitas vezes tem me entristecido, mas eu tenho confiado que Deus, Ele cuida melhor dos meus filhos do que eu. E se for para que eu morra, eu sei que Deus irá cuidar dos meus filhos. Eu queria muito educá-los, eu queria muito vê-los formados, eu queria vê-los casados, eu queria abraçar os meus netos. Mas se essa for a vontade de Deus para a minha vida, que eu morra, então que seja a vontade de Deus, porque ela é a melhor para mim. Então, você vê como o cristão, ele reage diferente? Né? Sim. Não é com relação a uma pessoa que ela está passando por dificuldade, certo. ela está entendendo que a dificuldade, ela está sabendo o que é aquilo. Sim. Quando eu falo na questão do suicídio, eu não falo nem só do suicídio, eu falo da morte. Porque aquele suicídio é aquela coisa mais planejada, a pessoa planeja tirar a sua vida. Mas aquelas pessoas que realmente são doentes, que é detectada doença e tal, aquelas pessoas ali, às vezes, ela mata alguém, ela se mata, ela não sabe. Ela nem sabe o que ela está fazendo. Uhum. Tem algumas doenças que atacam de alguma maneira a mente, né? Sim. A esquizofrenia, ele vê outra pessoa, é como se ele tivesse realmente outra pessoa perto dele. Pois não. Pois não. Sim. E eles estavam colocando aquilo como se fosse por conta de algumas ações que ele tinha tido. Isso. Então, eu já ouvi algumas pessoas dizer, você está passando isso porque você fez isso. É correto usar essa justificativa de que a pessoa está passando aquele momento difícil porque ela cometeu um erro anteriormente. Tá. Qual é a minha resposta? Eu diria assim, que todos os problemas que nós passamos na vida, seja lá qualquer problema de qualquer natureza que a gente passe, é por conta que nós somos pecadores, todos nós. Então, o pecado foi que fez com que nós passássemos por esses sofrimentos todos que passamos. Mas isso não significa dizer que determinados problemas particulares que a gente passa sejam consequência de determinados pecados particulares que cometemos. Por exemplo, eu sou míope. Se eu tiro aqui meu óculos, é como o texto que eu preguei de Marcos, né? E vou pregar ainda hoje de novo, expor de forma mais detalhada. Eu vejo como que árvores andando quando eu tiro o meu óculos, né? Eu não vejo bem. Mas eu sou míope porque eu sou pecador. Mas eu não acho que pelo menos eu não acho, que eu sou míope por causa de algum pecado em específico que eu cometi. Então, eu não sei se os irmãos entenderam. O que eu estou dizendo é que determinadas coisas que nós passamos na nossa vida, dizer assim, não, isso é porque você fez aquilo outro. Essa é uma resposta que nós não temos certeza dela. Porque Deus pode nos disciplinar por conta dos nossos pecados? Sim, a Bíblia diz que Deus disciplina a quem ama. Como um pai disciplina seus filhos, Deus disciplina a quem ama. Mas a Bíblia também fala que o sofrimento, ele tem outras causas que não necessariamente a disciplina da parte de Deus. Nós vemos nas Escrituras que muitas vezes o sofrimento é dado para nos tornar perfeitos. Ou seja, os sofrimentos nos tornam pessoas melhores, mais santas, para nos santificar. Às vezes o sofrimento também é colocado em nossa vida, eu já tratei isso aqui, para nos ensinar a como consolar outras pessoas, para nos tornar instrumentos na mão de Deus. Existem vários propósitos.
certo? Pelo qual o sofrimento ele é dado à nossa vida. Então, não é uma resposta simples. Você dizer assim, não, você está sofrendo por causa disso. Certo? Depois eu posso passar para você, em específico, uma lista de razões pelas quais Deus permite que a gente passe por sofrimentos. Mas aí eu pergunto, o adequado é certo o irmão dizer isso para o Eu acho que não, porque a Bíblia... Você está passando por isso porque... Não, eu nunca digo isso. Porque nós somos chamados, irmão Isaías, para interpretar a palavra de Deus. Nós não fomos chamados para interpretar a providência de Deus, aquilo que Deus faz ou deixa de fazer. Eu não. A Bíblia me chama para me interpretar aquilo que está na Bíblia. Mas a Bíblia não me chama para... por que que o Abimael não nasceu albino? Não sei. Por que ele não nasceu? Por que ele não nasceu dos olhos azuis? Não sei. Não sei. Hoje tem um negócio, Não. tem uma frase assim: se você plantar o bem, você vai colher o bem, se você fizer o mal, você vai colher o mal. Eu entendi mais ou menos aqui, um texto aí. Agora deixa eu voltar para a pergunta do irmão Neemias, senão não respondo, né? Então, irmão Neemias, em primeiro lugar, eu entendo que é pecado o suicídio, mas eu entendo também, irmão Neemias, que nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Eu concedo a possibilidade, eu estou falando em termos de concessão, irmãos. Eu concedo a possibilidade de que o indivíduo, às vezes, um crente, um cristão, um regenerado, ele possa, como a Didata mesmo falou, ele possa passar um momento de perturbação tal que ele possa tirar a sua própria vida. E ele, assim, ser salvo. Porque nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus. Eu sei que esse é um assunto delicado, que eu não quero generalizar, tanto é que eu falei em termos de concessão, porque o que é o normal? Que o indivíduo, que ele seja crente, ele se santifique, e ele, através da santificação da vida dele, ele possa repousar a sua fé, crendo que Deus tem o melhor para a vida dele. Agora, assim, lá no Recife, quando eu morava no Pernambuco, eu não vou falar dos outros não, tá? Vou falar de gente nossa, gente presbiteriana. Tinha um pastor lá no Recife, de uma grande igreja presbiteriana lá no Recife, que ele era um homem de Deus, irmãos. Eu escutei o sermão dele e fui edificado. Mas ele, irmãos, passou por alguns problemas de saúde que eu acho que mexeram com a cabeça dele. E ele tirou a sua própria vida, irmãos. Eu morava em Garanhuns e eu viajei de Garanhuns para o Recife para participar do velório dele na igreja em que ele era pastor. E lá na igreja que ele era pastor, nós oramos e agradecemos a Deus pela vida deste irmão e estávamos consolando a família, porque eu creio, irmãos, que ele foi para o céu. Eu creio. Pastor, Eu. pastor, o meu cunhado, ele veio na semana passada aqui para Teresina, ele estava em Floriano, muito mal, né? Aí foi ao médico lá e tal, mas aí eu disse, não adianta, eu acho que por ter trabalhado tanto com saúde mental, eu sei realmente as pessoas que realmente sabem, não, venha para cá. Marquei a consulta, levei tudo, ele estava muito mal. E ele não é crente, mas ele é da igreja católica. Mas ele é uma pessoa boa e tudo. Pastor, o homem estava totalmente fora de si. É o chamado fora da casinha. Sim. Então, assim, conversando coisa com coisa, vendo alguns cultos, tipo assim, querendo ou não, para outras pessoas acham que tem todo tipo de pensamento, mas eu tenho a questão como
dele era, entre aspas, chamada de louca, como diz, morreu praticamente, ela vivia trancada, um irmão esquizofrênico, o outro também. Então, quer dizer, ele foi ao médico e ele, na hora, ele estava com ele presente. E ele relatou para a médica. É uma pessoa que jamais imaginaria que ele dissesse que ele tirar a própria vida. E ele disse, chorando muito na médica. Ele chegou a pedir, se tivesse alguma coisa com a filha dele, se eu cuidava ou a minha irmã cuidava. Aí, quando ele disse isso, eu disse, não, meu amigo, o negócio aqui está passando o limite. Traga ele agora. Aí, processo. E ele está fazendo tratamento, a terapia, medicado, bem medicado. Mas não. Questão de 15 dias a pessoa melhorou, né? E ele não lembra de muitas coisas que aconteceram. Tem que ter um acompanhamento, sem dúvida nenhuma. Irmãos, vencido esse assunto, nós já estamos chegando no final da nossa escola bíblica, mas nós temos outros assuntos para tratar. Irmão Kelvin, qual é a sua pergunta? Não, eu acredito que todos os pecados eles são perdoados em Cristo. E olha, até a blasfêmia contra o Espírito Santo, quando o indivíduo ele é não regenerado, ele acaba sendo perdoado, né? Porque quem está em Cristo é nova criatura, né? Eu já inclusive preguei sobre esse texto aqui, né? Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é depois que você já foi munido de todas as informações, você tem consciente do Evangelho. E aí você acaba blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que as obras do Senhor, na verdade, são obras de Satanás. Então, esse é um pecado imperdoável. Irmão Neemias. Aham. Sim, eu acredito que sim. Se você for uma pessoa que cometeu blasfêmia quando você não era ainda uma pessoa regenerada, então eu entendo que sim, você pode ser perdoado. Como outros pecados que a Bíblia promete que o indivíduo vai para o inferno. Por exemplo, o adúltero. O adúltero, se ele se converte a Cristo, né, ele é perdoado do adultério dele, né? Deixa eu agora ir mais adiante aqui, irmãos. Aqui o texto, então, diz que não é para assassinar. Então, que o mandamento é, não assassinarás. Certo? Irmãos, mas assim, existe, Didata, alguma outra concessão, existe alguma outra situação em que tirar a vida de outra pessoa é válido, é correto, é divinamente ordenado? Essa é uma questão, certo? Eu entendo, irmãos, que sim. Por exemplo, muito antes de Deus ter dado este mandamento a Moisés, ele disse a Noé, lá em Gênesis 9, versículo 6, o seguinte. Abra sua Bíblia em Gênesis 9, vamos lá. Gênesis 9, versículo 6, iniciozinho da Bíblia. Gênesis 9, versículo 6. Encontrou, irmã Gisa? Olha só o que Deus diz. Aqui, antes de Moisés, muito antes de entregar os 10 mandamentos. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Irmãos, o que é que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquele indivíduo
que matasse outra pessoa, ele tinha que ser morto. Por quê? Porque ele cometeu um grande crime, um grande pecado contra o Senhor. Ele matou alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele deveria ser morto, a pena capital, certo? Então existem concessões, existem circunstâncias, biblicamente falando, em que alguém pode legitimamente tirar a vida de outra pessoa sem estar pecando, sem quebrar o sexto mandamento? Na minha opinião, sim. A fé reformada entende que há pelo menos 3 circunstâncias em que é permitido matar. A fé reformada, nossa guerra reformada, a fé reformada diz, em primeiro lugar, que é legítimo você matar em legítima defesa. Certo? Então, a pena de morte é a terceira circunstância que a fé reformada diz que a morte ela é legal. Essa base, Gênesis 9, é a base da pena de morte. Certo? Se você matou alguém, você vai ter que morrer. Certo? Mas vamos lá, primeiro. Se o indivíduo entrar na sua casa para matar a sua família, você vai deixar? Eu não deixo, não. Eu posso até morrer. Mas eu não vou viver para ver os meus filhos morrendo. E a minha esposa também. Eu de jeito nenhum. De jeito nenhum. Infelizmente, meus irmãos, hoje em dia, a lei em vários países do nosso Ocidente parece que privilegia mais o transgressor do que a vítima. Você conhece o Alex do ar-condicionado, né, Álvaro? O que vai lá trabalhar no nosso seminário. Recentemente, segunda-feira ou foi terça-feira, o Alex foi lá na minha sala. Aí o Alex me contou uma história que eu fiquei boca aberta. O Alex disse assim: pastor, um amigo meu, 2 bandidos entraram na casa desse meu amigo, de madrugada, para roubar a casa dele. E aí, pastor, esse meu amigo reagiu e atirou neles. Um fugiu, mas o outro atirou quando ele estava na parede. Aí ele caiu e ficou paraplégico. Pastor, o senhor acredita que o bandido processou o meu amigo e o meu amigo teve que pagar uma pena, uma multa de 100 mil reais para o bandido? E eu disse: que Alex, que negócio é esse? Ele disse: né? Irmãos, já imaginou? Eu não vou dizer o que é que ele disse que era por juiz, o que o juiz falou para o homem. Na hora que o homem foi dizer: mas doutor, mas como é que pode? Eu não vou dizer, depois você me pergunta, que aí eu lhe digo. Mas, meus irmãos, que situação. Alex disse assim: não, o juiz disse: não, era para você ter matado, você deixou ele vivo, porque você deixou ele vivo, você vai matar, você vai pagar 100 mil. Eu pensei nisso, é porque ele não matou. Segundo foi o que o Alex me falou. Que absurdo. É absurdo, irmãos. Olha, está tudo invertido. Tudo invertido. Olha, vamos voltar aqui. Segunda circunstância que a igreja reformada diz que é legítimo matar. É quando você amplia esse princípio da legítima defesa, certo? Da legítima defesa pessoal para a legítima defesa da nação, em uma guerra justa. Pastor, existe guerra justa, pastor? Existe guerra justa, sim. Uma guerra justa, ela só é justa se for travada por um governo legítimo, certo? E por uma causa nobre. Quando todos os outros meios de resolução do problema já tenham falhado, ou seja, o indivíduo já tentou paz de todo jeito e não dá certo. A força tem que ser proporcional ao ataque,
contra homens que sejam soldados, não pode ser civis, certo? Nesses termos, a guerra é justa, certo? Então, nesses casos, é legítimo matar os soldados, para a defesa da sua própria nação, contra o lado mau. A Bíblia fala muitas guerras no Antigo Testamento, Deus ordenando guerra. Se você quiser, abra a sua Bíblia em Deuteronômio 20. Nós estamos com pouco tempo, mas esse é um assunto polêmico, eu sei, talvez você não exprima aqui, mas eu quero só mostrar para você que é bíblico. Deuteronômio 20, versículo 10. Olha só o que Deus está dizendo aqui. Onde tem pena de morte, é uma coisa muito diferente de onde não tem. Olha lá nos Estados Unidos, você olha a qualquer hora da madrugada, ninguém lhe tira nada, você pode esquecer o que for melhor, ninguém pega. É lógico que aparece, agora em compensação tem aquelas coisas de gente doida que aparece matando todo mundo. O pecado ele se demonstra em todo lugar, né? Infelizmente. Olha aqui, irmãos, versículo 10. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás o quê? A paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, não te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e a todos os do sexo masculino que houver nela passará a fio de espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, todos o seu despojo tomarás para ti e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te dá. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. Então Deus está dizendo isso no Antigo Testamento. Então tem algumas guerras, irmãos, que são legítimas. Por exemplo, você pega homens como Hitler. Tinha que lutar mesmo, meus irmãos. Você pega homens maus como Stalin. Tinha que ter guerra mesmo. Certo? Tinha que ter guerra mesmo. E países protestantes, historicamente protestantes, se envolveram na guerra de uma forma legítima, certo? Então, políticos, soldados e até civis que apoiam regimes como esses, se eles se envolverem com guerra, eles podem ser mortos e o indivíduo, necessariamente que o matar, ele não está quebrando este mandamento. Essa é a segunda concessão. A terceira concessão, terceira circunstância, certo? A fé reformada reconhece que a pena capital é um meio legítimo de matar. Então, qual é o melhor exemplo de pena capital, irmãos? Qual é o melhor exemplo, o mais claro exemplo de pena de morte? A morte de Jesus Cristo, meus irmãos. Era para todos nós morrermos, não era, irmã Giza? Mas a Bíblia diz que ele morreu em nosso lugar. A pena do nosso pecado era a morte. O salário do pecado é a morte, né? Mas Jesus Cristo morreu em nosso lugar. O apóstolo Paulo, abra a sua Bíblia em Atos. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 25. Estou terminando. Atos 25, versículo 10. Atos 25, versículo 10. Olha só o apóstolo Paulo aqui, ele reconhecendo a possibilidade de morrer, e ele dizendo que está disposto a morrer por qualquer crime que merecesse a morte. Veja só, versículo 10. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém para lhes ser agradável
pode entregar-me a eles, apelo para César. Ele está dizendo, se for para me morrer, eu morro. Digno de morte, eu morro. Né? Vamos pedir, Israel, sente aí, meu filho. Sente aí. Vamos sentar. Então, irmãos, quando as autoridades legitimamente constituídas lançam uma sentença de morte contra alguém, o funcionário público que é responsável por executar aquela sentença, ele não é tido como assassino, certo? Ele é instrumento do Estado. Como diz lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 3 e 4, o Estado ele é ministro de Deus para usar a espada. Então, os países de origem reformada, de profissão reformada, eles, quase em sua totalidade, eles aceitam a pena de morte. Especialmente em caso de violência. Em caso que o indivíduo assassina outra pessoa, ele tem que morrer. Certo? Irmãos, por que Deus permite essas concessões para a gente matar outras pessoas em legítima defesa, em guerra justa e em pena capital? É para quê, irmãos? É para justamente salvaguardar a vida dos outros, porque às vezes você acaba retirando a vida de uma outra pessoa para preservar a vida de muitas outras tantas, não é? É por isso. Queridos, eu quero terminar minhas palavras fazendo a seguinte pergunta. Você já quebrou este mandamento? Você já assassinou alguém? Já ou não? A maioria de vocês está balançando a cabeça dizendo, não, pastor, nunca assassinei ninguém. Calma lá, abra a sua Bíblia em Mateus no capítulo 5, que eu termino por aqui. Mateus capítulo 5. Vamos lá. Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia no versículo 21. Todo mundo pensa que ninguém quebra esse mandamento, né? Irmãos, eu evangelizei muito em penitenciária. Passei anos evangelizando em penitenciária. Você sabe a coisa que eu mais escutei lá? Pastor, eu não sei por que eu estou preso aqui, pastor. Foi a coisa que eu mais escutei. O indivíduo lá pintou e bordou. Aí eu digo, mas rapaz, mas por que você está aqui? Pastor, não sei, é uma grande injustiça. É uma grande injustiça, eu estou aqui. Estou esperando o juiz reverter essa injustiça que eu tô passando aqui. Olha só, versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não? E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a... Irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo está equivalendo a ira sem motivo ao assassinato. Entendeu? De acordo com esse texto, quando alguém lhe provoca você, certo? E você não consegue controlar os seus sentimentos, você não consegue controlar a sua ira, você está assassinando no coração. Certo? A diferença, certo? A diferença de você, quando você se ira contra outra pessoa para um assassinato, é apenas a dimensão daquilo que se fará. Mas a essência é a mesma, porque dentro da nossa ira, geralmente, existe algum aspecto de assassinato. A dimensão é que é diferente. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Todos vocês sabem a diferença de uma onça para um gato, não sabem? Muito bem. Quando eu era mais novo, quando eu tinha
Quando eu tinha uns 8 anos de idade, a minha família adotou um gato. Ele era um gato amarelo com branco. E nós gostávamos muito dele, porque ele era manso, ele era dócil. E quando eu chegava da escola, aí ele vinha até meu encontro, e aí ele vinha e roçava os bigodes dele e as costelas dele na minha perna. E depois que ele roçava nas minhas pernas, aí ele vinha e se deitava do meu lado. E aí eu passava lá, ficava alisando a cabeça dele, né? E o corpo dele, e ele gostava. Mas, irmão, sabe o que acontecia quando eu corria? O que era que acontecia quando eu corria, irmãos? Geralmente, aquele gato tão dócil, ele tinha o costume de ir para os meus pés para querer morder o meu pé. E sabe o que era que acontecia quando ele via as lagartixas do nosso quintal? Ele ficava espreitando ali as lagartixas e de repente ele dava um pulo. E vez por outra a gente só via as cabeças das lagartixas por lá. Irmãos, qual é a diferença de um gato para uma onça? Ambos são felinos. A onça, irmãos, é um felino também. A onça parte para cima de mim porque o tamanho dela é maior. O gato só não parte para cima de mim porque eu sou maior do que ele. Entendeu? Todos nós, irmãos, somos felinos. Ou seja, todos nós somos pecadores. Mesmo que nós nunca tenhamos matado fisicamente alguém, a nossa ira ela é potencialmente assassina. Porque nós somos pecadores. Então, nós todos estamos condenados ao inferno, irmãos. Eita, irmão, nós estamos todos condenados ao inferno. Porque nós somos assassinos no coração. Não é? Pelas nossas próprias obras nós somos condenados. Mas pela graça de Deus nós somos salvos não pelas nossas obras, mas pela graça de Cristo Jesus. Pelas obras de Cristo. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele orou a Deus pela aquilo que aqueles homens estavam fazendo, dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E quando você vai ler lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele diz que os judeus, eles mataram a Cristo, mas eles deveriam se converter e deveriam ser batizados para serem salvos. E essa é a maneira pela qual todo assassino vai ser salvo. Qual é a maneira? Crendo em Cristo e sendo batizado em nome dele, do Pai e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 20, versículo 13. Eu volto a palavra para o nosso irmão Marcos para a leitura do relatório. Gravação? Tá bom. Irmãos, agora teremos a apresentação da classe Moisés.
Agora teremos a apresentação da classe Samuel. Bom dia. Hoje a nossa lição foi que Deus criou todas as coisas e nós somos mordomos do Senhor. Nós temos que ter cuidado também com a criação de Deus, preservar o que Deus criou. Então nós vamos falar o nosso versículo, vamos lá, bem bonito. Viu Deus que tudo quanto fizera era bom. Gênesis 1:1. Muito bem. Amém. Dando continuidade, irmão, no relatório, classe das crianças. Classe Moisés, matriculados 12, ausentes 5, presentes 7, visitantes 0, total 7. Bíblias 2, revistas 1. Classe Samuel, matriculados 5, ausentes 4, presentes 1, visitantes 1, total 2. Bíblias 2, revista 1. Agora convido aos irmãos a se colocarem de pé para a leitura do versículo-chave. Irmãos, nós vamos fazer a leitura de Êxodo 20, versículo 13. Leiamos. Não matarás. Êxodo 20, 13. Amém. Amém. Podem tomar assento. Jovens, matriculados 25, ausentes 3, presentes 2, visitantes 0, total 12. Bíblias 11. Adultos, matriculados 41, ausentes 25, presentes 16, visitantes 3, total 19, Bíblias 18. Oficiais e professores, matriculados 13, ausentes 2, presentes 11, visitantes 0, total 11, Bíblias 11. Agora farei a leitura do relatório geral, comparando esse domingo com o domingo anterior. Nesse domingo, matriculados 96, no domingo anterior também 96. Ausentes nesse domingo 49, no domingo anterior 45. Presentes nesse domingo 47, no domingo anterior 50. Visitantes nesse domingo 4, no domingo anterior 5. Total nesse domingo 51, no domingo anterior 55. Bíblias nesse domingo 44, no domingo anterior 46. Revistas nesse domingo 2 e no domingo anterior também 2. Agora de aniversariante que a gente teve nessa semana que se passou. Gabriel Bezerra, José Sofia, Débora Milena e Marta Maria Silva. Desses irmãos, alguns se encontram presentes? O irmão José se encontra. Convido aí o irmão a vir à frente aqui para o pastor fazer a oração. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé. Vamos orar pela vida do irmão José e também agradecer a Deus por essa escola bíblica dominical que está a se encerrar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Criador da vida, o doador da vida, o mantenedor da vida e o consumador da vida. Obrigado, Senhor, porque hoje nós percebemos isso de uma maneira muito clara na vida do irmão José. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor o criou. E não apenas, ó Deus, o Senhor fez com que ele nascesse fisicamente, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor o regenerou espiritualmente. Obrigado porque ele é uma nova criatura. Obrigado, ó Deus, porque ele faz parte do teu povo e durante os seus dias, ó Deus, ele tem adorado a Ti aqui conosco. Queremos rogar a toda sorte de bênção sobre ele e sobre a sua família. Que a Tua graça possa assisti-lo durante todos os dias de sua vida, para que ele sempre adore ao Senhor e Te sirva. É assim que nós te oramos, com muita gratidão por essa escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmão José, Deus abençoe o senhor. Parabéns. Podem tomar assento.